Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltando aqui com mais uma vez. Hoje a gente está aqui com a presença ilustre da nossa convidada Joyce. Oi, Joyce, Olá, tudo bem? Oi, tudo todo bem? mundo. Gente, olha, é a primeira vez da Joyce gravando, então ela vai ficar um pouquinho nervosa de começo, que é Tentei normal. fugir muito desse dia, mas não Lamento. teve como. E, e é isso, a gente vai conversar aqui um pouco. A gente vai falar de um pouquinho da Joyce e um pouquinho de quando eu cheguei e a nossa experiência juntas de vida aqui na América. Então, primeiro, como as pessoas não te conhecem, fala de onde que você é, como que você veio para cá, essas coisas. Fala aquilo que você puder falar, Uhum. lógico. Então, meu nome é Joyce Lins, eu hoje sou paralegal de imigração, trabalho nessa área. Eu moro nos Estados Unidos há acho que mais de 14, 15, quase 15 anos. Cheguei em 2000, vida toda normal, e, e daí então conheci a Thaís. E como A foi ilustre quando a gente Thaís. se conheceu? Eu falo que às vezes o que é. Eu, eu, eu vejo assim, ó, o que é cuidado de Deus, propósito de Deus, e o que é, tipo, uma pessoa ajudar por livre e espontânea vontade ou cobrar por aquele tipo de ajuda, que já para mim já não é uma ajuda, né? Através de um post que eu fiz, né? E você me mandou uma mensagem, que eu lembro basicamente que foi desse jeito. Eu lembro que eu estava procurando e você me mandou mensagem. Não lembro com tanto detalhe assim, que já se foram cinco. Não sabia basicamente como que eu ia fazer para conseguir o meu próprio lugar sozinha, né? Era um relacionamento abusivo, né? De um fato que fazia com a pessoa fazer com que eu pensasse que eu não iria conseguir sozinha, que eu teria que ficar ali, que eu não ia ter o que fazer. E foi um momento bem difícil, porque ao mesmo tempo né, do office que eu trabalhava, no escritório que eu trabalhava, e, ou seja, não via jeito de como que eu ia fazer para sair daquele relacionamento, mas ao mesmo tempo, não sei, criei forças de onde eu não tinha, e meu filho na época tinha o quê? Tinha 2 anos. Dois aninhos, quase 3. Foi. E aí eu só queria saber que eu ia ter que sair dali de alguma forma, mesmo que eu saísse com a roupa do corpo, eu iria dar o meu jeito, ia começar tudo do zero, porque a gente quando decide, né, não tem o que fazer. Então, eu sempre tive roommates, né, sempre morei com roommates desde o início desse relacionamento também. E E eu já era roommate, meio... para algumas pessoas que não sabem, roommate é a pessoa que aluga quarto. É, muitas pessoas aqui na América, eles alugam quarto para as pessoas, né? É uma maneira de ajudar financeiramente. Exatamente, aí a pessoa, tem algumas pessoas que juntam-se, né, com os amigos e aí cada um paga uma parte, tem pessoas que eu sou a dona da casa, eu coloco esse quarto para alugar por esse valor, né, geralmente o valor ali é meio que tabelado, mas as pessoas tentam fazer como se fosse, vamos dividir aqui uma média de mais ou menos. Eu sempre tive roommates, geralmente sempre foi um valor fixo, porque eu nunca gostei de ficar flutuando muito, esse mês a conta veio tanto, mês que vem, entendeu? Para não ter aquele problema de ter que ficar dando muita satisfação e tudo mais. Então eu sempre estou muito, mas eu já era acostumada e eu pensei, bom, eu preciso encontrar algum roommate para me ajudar a entrar, né, no apartamento. Só que naquela época as pessoas, né, quando estão buscando lugar, elas já querem ver um quarto pronto, já querem ver o local, elas já têm interesse. Quando você fala, ainda vou ver primeiro porque eu não tinha dinheiro para dar entrada no depósito, não tinha praticamente nem imóveis, não tinha nada, estava meio que assim, indo na fé, pela fé, né? E eu comecei a pesquisar até antes de eu também tô querendo encontrar um lugar, e a gente estava com a ideia de pegar um lugar juntas, mas eu tenho um filho, ela não tinha, então tem toda aquela coisa que quando você pega junto, você tem que também dividir, vamos dizer, tem as regras, né? Então, às vezes a pessoa não vai querer, uma menina nova vai querer fazer só que estivesse meio que na mesma vibe que eu, mãe, solteira também, passando pela mesma coisa, ou tipo, cada uma na sua.
e para ser na casa. Então eu comecei a procurar nos grupos e como eu também não queria, né, que sair postando para todo mundo saber o que estava acontecendo da minha vida, eu ia nas postagens das pessoas que estavam, tô procurando por um quarto, ou geralmente a pessoa que colocava postagem, estou alugando quarto, e aqueles comentários que vinham embaixo das pessoas, eu perguntava, você está procurando ainda quarto e tal? E foi uma dessas que eu encontrei Thaís. Procurando quarto ainda? Como é que é? A gente começou a conversar e, assim, de primeira ela falou, tenho 3 filhos. Eu, ai, Jesus. Vamos enfiar essas criançadas aonde? Aí eu falei, não, a gente foi conversando, né, dividindo ali, eu tinha ideia, mas eu ainda não tinha nem o quarto, não tinha lugar, não tinha nada, mas eu estava pesquisando. Nessa época eu fiquei umas 3 semanas morando com a minha irmã, depois que eu saí, né, da casa onde eu morava, e daquela maneira, eu acho que eu não acreditava que eu iria conseguir, e foi muito Deus na vida, assim, de nós duas, de colocar você eu na sua vida, você na minha. Uma na vida da outra. Foi uma coisa, assim, muito inesperada. E eu buscava e eu sabia que todos os lugares, na grande maioria dos apartamentos, você precisava ter ali pelo menos o valor exato, o mesmo valor equivalente do primeiro mês. Então, se você for pagar, por exemplo, 1.000, você tem que ter 2. E eu não tinha nem o 1.000, muito menos o 2. Então, eu estava, assim, desesperada. Aí, não sei também por que razão, motivo, eu entrei dentro do Grand Reserve e decidi, que era o condomínio que a gente morou, e decidi olhar. Falei, vamos lá, porque eu já tinha ligado em alguns lugares e, tipo, tudo era dessa maneira, tinha que ter um catatal de dinheiro e eu não ia conseguir. E eu entrei lá, como, né, tá. Cheguei lá, fiz, né, perguntei e tal, e todos os reviews falavam que ali era um dos condomínios que tinha os quartos maiores. Eu falei, gente, quarto maior. A questão do depósito vai de acordo com o seu crédito e de acordo com a sua renda e etc. E pode ser assim, do mínimo 200, do máximo o valor de um aluguel. E eu falei assim, meu crédito, né, até o momento não está ruim, porque casamento, divórcio, tem rápido, né? Tem que agir, já tem que procurar. E eu fiz a aplicação e eu qualifiquei para o menor depósito, que era esse de 200. Eu falei, gente, 200 é muito Deus, assim. Só que a gente entrava, no caso, acho que era para entrar. Eu entrei lá de fevereiro 8, que eu me lembro. E eu pagar uma parte para entrar, e eu também não tinha. E a gente conversando, experiência, ela me passando assim, meio que me acalmando também, muitas das vezes falando, calma, já passei por isso, é um estresse mesmo. E eu falava, eu vou matar esse meu ex. E aí era todo aquele estresse de início de recém-separado, que realmente. E assim, foi muito bom. A gente criou essa amizade que não foi uma questão de tipo de compromisso, assim, só apenas de business. Vamos fazer o seguinte, eu tenho esse vira, eu tenho interesse, mas você não tem nada, então não vou. Mas ao mesmo tempo você também precisava, né, tipo, de já chegar aqui e ter aonde ir né, acho que você quase não conhecia muita gente aqui também, né? Não, eu não conhecia ninguém, né? Eu não conhecia ninguém. Então, por isso que eu falo, assim, que quando eu falei para as pessoas que eu ia para Califórnia e eu não me senti bem com a ideia de ir para Califórnia, eu ajoelhei, conversei com Deus, pedi para Deus me dar direito de ninguém à toa, né? É sempre o mover de Deus. E entrou em contato comigo. E nesse mesmo dia a gente ficou até 2 horas da manhã conversando, lembra? Era 2 horas para mim, era meia-noite para você. E aí a gente ficou até de madrugada conversando e já se entendemos ali logo de cara. Então, as duas precisavam da mesma maneira. As duas estavam passando por uma situação que uma, tipo, juntava com a outra, né? Uma encaixava ali na situação da outra e que rolou muito bem. Porque você precisava muito de um lado, eu precisava muito de outro lado ainda, né? Eu não queria de jeito nenhum chegar e pegar um hotel e ter a preocupação e o transtorno de deixar as crianças no hotel e procurar lugar e saber se não ia conseguir um lugar. Então, aquilo dali tudo foi muito preocupante. E por isso que quando aconteceu de você entrar em contato comigo e mesmo passando toda a sua situação,
Pra mim foi muito bom. Era de verdade, né? A gente Eu lembro fazia muita que chamada de a gente vídeo e minha conversava mãe muito bastante. preocupada. Ah, mas será que é de verdade? Será que, né? Será que não é uma pessoa que tá ali com má intenção e não sei o quê? Porque a gente A não pode gente ser homem pra escuta mulher. muito, né? Pessoas que fazem realmente isso, de chegar, e às vezes eu já ouvi falar a pessoa chegar e não. Cadê o quarto? Não existia quarto, ou simplesmente é o sofá, ou a pessoa dá um golpe de alguma forma, não, o quarto ainda não tá liberado, mas fica aqui no sofá. E, tipo, a pessoa, assim, chega e fica dormindo no sofá, pagando por um quarto, né? Porque realmente não conhece, não tem a informação, não conhece ninguém, ou talvez, pô, prefiro ficar nesse lugar aqui porque é brasileiro, porque a pessoa, né? Mas muitas das vezes, né, dessas pessoas que estão chegando recentemente, e eu, assim, sempre quis deixar bem você bem calma. Eu lembro que a gente fazia chamada assim, até cheguei uma vez a falar, mulher, eu te mostro meu certificado de naturalização, toma aqui meu documento que você precisar, que é o endereço da minha mãe, da minha tia, da minha avó, do que for, porque eu Foi. tinha esse mesmo medo, né, de tipo, de eu estar esperando e aí acabar que você não chegar, e aí o que eu ia E fazer de última hora. Gabriel, E aí teve a questão toda do dinheiro, né? Eu tinha feito aquele pagamento lá dos US$ 200 de depósito. Eu, tipo, estava numa situação muito difícil que eu basicamente trabalhava para conseguir alguma coisa. Se eu tivesse que comprar um garfo, eu ia lá, trabalhava, juntava dinheiro e comprava o garfo. Eu estava bem é por apertada. isso que eu falo assim, a gente se deu muito bem, porque o jeito de pensar e de agir, a gente é muito parecido. E eu tinha que trabalhar nessa época, até quando a gente foi pegar meu telefone, eu falei, eu não posso gastar, porque eu não tenho dinheiro. O que eu tenho ali tem que guardar para o aluguel. Mas eu precisava do telefone, né? Não tem como viver aqui sem o telefone. E aí eu trabalhava no lugar para poder fazer alguma coisa, fazer documento de Nossa, escola, e fazer as foi coisas. bem legal, assim, também essa adrenalina no início, né, de a gente ter as coisinhas, começar a comprar as coisas novas. Eu lembro que você também me ajudava, a gente ia. Mas a gente vai chegar nessa parte. Antes disso, essa questão toda do dinheiro de entrar no local, né? Eu lembro que tinha esses US$ 200 que eu tinha que pagar do depósito, mais uns valores lá para questão administrativa e etc. Tinha feito toda a aplicação, consegui passar em tudo, né, graças a Deus, e eu peguei um apartamento de 3 quartos, porque a intenção, naquela época, todo mundo alugava quarto numa média de US$ 600, hoje em dia já é 800 ou mais, dependendo, Era uma e pessoa esses só. quartos, uma pessoa só, era 600 com o banheiro compartilhado, geralmente, e como o apartamento ele era meio que dividido, uma parte era o quarto principal com banheiro e na outra eram os outros 2 quartos e o banheiro. Então eu pensei, pô, vai ter esse lado todo para a Thaís, ela tá lá no cantinho dela, eu tô aqui no meu, a gente vai ter conforto, a gente divide ali e tem as crianças, eu também, meu filho vai poder brincar com eles e etc. O Jake adora, né, companhia. E vai ser tudo ok, a gente criou essa amizade. Não é uma coisa que todo mundo faz, obviamente. Geralmente as pessoas, né, vou alugar, é isso, pega, nem quero te ver, basicamente. É Tem gente bem que nem isso. sai do quarto, porque não é todo mundo, né? E não tô falando que eu fiz isso com outros roommates meus também, né? Mas ali a situação tudo envolveu e a gente gerou, né, criou essa amizade. Então foi diferente. E aí tinha a questão desse primeiro mês. Eu lembro mais ou menos que o valor era prorated, né? Não era o valor completo. Se eu não me engano, dava acho que 1.200, uma coisa assim. E o outro mês, Eu você só ia lembro, chegar no final do mês de é, fevereiro, eu mais ou lembro que menos. você precisava de 1.100. E aí, como a gente tinha o valor de cada Dos quarto dois seria quartos. Isso, 600, então dava 1.200. 1.200. E aí eu falei, eu já vou mandar os 1.200 de uma vez. É. Então, basicamente, eu tinha US$ 100 de crédito, lembra? E Uhum. aí, até notinha você fez, lembra? Quando Não eu lembro. cheguei, Não lembro. até uma notinha de pagamento você fez quando eu cheguei, eu lembro disso. E aí, eu fui, mandei os 1.200 e E o na medo, hora que né? eu, na hora que eu mandei, antes de mandar, eu fiquei com um pouquinho de medo,
Na hora que eu mandei, eu não fiquei com medo. E depois, nos dias seguintes, eu já fiquei, ai meu Deus, o que que eu fiz? E agora eu não tenho mais dinheiro. Ah, pô, mandei pra uma doida aí que eu nem conheço, do outro lado do mundo. E aí, Nossa, o caso foi que esse primeiro mês, praticamente, acho que chegou, foi 28, não foi? Quando que foi que você foi chegou? dia 22 De fevereiro, né? de Então fevereiro. era basicamente, tipo, umas 2, 3 semanas que você, tipo, não ia estar e eu estaria segurando aquele quarto para você e eu precisava do dinheiro também. Então foi como se pagou a mais aquelas semanas que você não Foi. estava. A gente fez um cálculo entre a gente que eu sei que foi super certo, assim, de acordo com o momento, Porque com tudo. o cálculo foi que daí eu pagaria os dias que eu cheguei, porque o restante estava pago do depósito, né? Uhum. Então, é igual eu cheguei ali com os US$ 1.000, eu sabia que eu não ia poder gastar o dinheiro porque eu tinha o aluguel, mas era. Até então eu estava contando com o valor cheio. Mas aí, quando você sentou comigo, conversou e falou: não, tem que ser, vai ser o. Como que é em português? Que agora já você tá falando em inglês, eu esqueço. Nem todo mundo sabe como que Do prorated amount, que é um valor, tipo, é. recalculado, né? De porcentagem com base em quantos dias Quantos seria, dias né? você ia. É, porque eu já É. tenho a palavra certa, agora eu não consigo lembrar. Em português, né? Mas é. E a palavra tá aqui, tá? Ia ser menos, né, no segundo mês, se eu não me engano, não No, foi? não, no primeiro. Então, no primeiro mês, aí Acho que a gente trocou, inverteu, né? inverteu. Como eu paguei o depósito, o valor cheio, aí quando foi para no mês de De fevereiro, eu fui março. paguei de, Março. fevereiro para março. Isso, quando chegou do 1º de março, eu paguei de acordo com os dias que a gente chegou. Então, foi ok. O Uhum. problema para mim foi no mês seguinte, né? Que eu ainda É, não estava trabalhando, né? é. E aí você mandou. Eu lembro que assim, acho que eu nem tinha visto o apartamento, porque eu cheguei lá, eles falaram que não tinha disponível para olhar e que eu podia ver online, né? Tipo um tour virtual, Só. mas que era aquilo ali. E eu já fiquei meio assim, falei, gente, mas E seja o se que Deus chega quiser, lá e tá todo ferrado o né? apartamento? Aí eu falei, tá bom, acho que a primeira coisa assim, que eu entrei, ela me deu a chave, que foi a primeira vez que eu entrei e eu abri e vi ele, né, pessoalmente. E a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Ligar pra Thaís. Chamada de Na vídeo. mesma Vamos hora ver eu o falei, apartamento. nossa, a gente ficou, parecia recém-casal, a gente tava, tipo, toda animada, tipo, olha a minha casinha nova, Foi. vamos arrumar tudo juntas, vai ficar... Eu fiquei assim, dividindo essa alegria com ela, ela também, né, você também, tipo, né, pegou isso para você, que ia ser o novo lugar, né, o seu novo lar, e eu que sempre quis deixar você se sentir à vontade, né, para tipo, não Total. ter aquela mente de tipo, não, eu só tô aqui, eu só posso usar o quarto, nunca, eu sempre falei, não, você fica à vontade, a casa é nossa, a cozinha é nossa, as crianças são nossas, Foi. tudo é uma ajudando a outra. Às vezes eu precisava fazer uma coisa, você olhava o Jake para mim, às vezes vice-versa. Então a gente criou uma grande família, basicamente. E aí foi lá, consegui aos poucos trazer algumas coisas, né, da casa que eu morava, com muita briga, muito perrengue, consegui tirar algumas coisas, montei, mas assim, bem cru ainda, né? Não tinha. Eu comprei, eu lembro que uma cama, né, que a minha irmã me vendeu, que era a que você dormia, e Foi. aquele colchãozinho bem Um fininho. colchão, gente, finíssimo, que ela falava assim, ai meu Deus, que dó de se você dormindo nesse colchão fino. Eu falei, coitada. Aí eu coloquei do outro quarto, de última hora também encontrei um pessoal vendendo umas 2 camas de solteira novinha, com uma escrivaninha, né, criado mudo no meio. Arrumei tudo bonitinho, falei, esse aqui vai ser o quarto dos meninos, e não sei o que, ajeitei tudo, e tava assim, preparando e esperando vocês chegarem. E fui tentando ajeitar ao máximo, né? Mas ainda tinha coisas que faltavam. De vez em quando a Thaís falava: não tem uma faca aqui, não tem uma coisa nessa casa. A gente ia junto comprar, fazia aos poucos, trabalhava, pegava o dinheiro e colocava na casa E para ir detalhe, gente, ajeitando. quando eu cheguei, a Joyce também estava trabalhando na limpeza. E não é muito dinheiro na limpeza, né? Quando você vai de help, não é muito dinheiro. Então, por isso que era a dificuldade de conseguir juntar esse dinheiro para poder
pegar apartamento para poder colocar as coisas dentro do apartamento não era fácil por conta disso, porque além de estudar, porque ela estudava, ainda tinha o Eu trabalho tava, de help. eu acho que ou no penúltimo ou no último semestre da faculdade. E passando por aquilo tudo, eu não estava com cabeça para voltar para escritório, porque o meu trabalho ele requer muito, né, do seu emocional também, acaba que você se envolve ali com as histórias, né, eu trabalho com imigrantes, então suga muitas vezes da minha energia. Eu preciso muita atenção, né, para eu não colocar nada errado, para não preencher nada errado, e isso é mexendo com as vidas das pessoas, né, se eu preencho qualquer coisinha errada ali, a pessoa já pensou deportado, Deus me livre. Então eu tenho muita seriedade no meu trabalho. Então eu falei, não, eu preciso de um tempo, eu preciso de um trabalho que não envolva tanto assim, né, a minha mente. Pode ser esforço físico, mas não tão mental, porque eu não tinha cabeça. E eu também, com todos os meus problemas com meu ex e tudo acontecendo, eu falei, não, por agora vou fazer Uber, vou fazer faxina, vou fazer o que tiver que fazer para juntar um dinheiro, não ter que me estressar, e quando eu estiver pronta, eu retomo, né, a minha área ali de trabalho. Então, a gente estava nesse corre. Eu também acho que eu estava meio que num momento que eu também não sabia o que eu queria fazer da vida, né, eu estava bem perdida, e você me ajudava bastante, a gente, né, ia conversando, você me acalmava, se desse mole, batia porrada no meu ex também, enfrentava ele, se não tinha. E a minha parte, voltando um pouquinho de quando eu tava vindo pra cá, que eu falo, todo mundo ri, né? E principalmente quando eu fiz lá a entrevista com o Paulo, o pessoal riu muito quando eu falei que eu tinha perdido o voo, e aí eu dei o telefone na mão de alguém lá, de um homem, e você começou a descascar o cara. Era uma brigando pela outra. A gente criou esse bond, assim, que, tipo, era irmã. Tipo, você não mexe com a bichinha, não. Tipo, Thaís falava, essa aqui é minha irmã mais nova, é meia doidinha, mas a gente saía, ia para a balada da vida e desestressar a mente. Mas foi perrengue também, não foi só momentos bons. Perrengue. Mas assim, né, para acompanhar ali de quando eu tava vindo, aí passei por esse processo ali no aeroporto, você fez tudo isso daí. O negócio de você me buscar no aeroporto foi exatamente porque a gente criou esse vínculo logo quando a gente começou a conversar ainda pela internet. A Joyce foi a única pessoa que eu conhecia que morava aqui, porque eu não conhecia literalmente ninguém, e eu só conhecia virtualmente, porque eu não conhecia ainda, né, de cara. E aí, quando as pessoas entendem assim, você vai me ajudar, igualzinho a Joyce te ajudou, não é que foi uma ajuda, é que a gente teve uma ligação muito forte logo de cara. Então, foi uma se preocupando com a outra, uma cuidando da outra, e ela sabia da necessidade que eu ia ter por acabar de chegar num país que não é meu e com 3 crianças pequenas, porque eles eram pitiquinhos. Né? Não, O pra João mim era o tamanho do Jake, quase, você lembra? Pra mim, era como se eu tivesse indo pegar minha prima, minha irmã no aeroporto. Eu não, tipo, nem acho que nem hesitei de cobrar nada. Tipo, eu falei, não, pode deixar que eu vou estar lá. Tu vai chegar aqui, tu vai ser a primeira cara que tu vai ver nessa América. E foi. E aí me trouxe para casa e ainda era logo cedo, ainda ia trabalhar. E aí só falou, ó, tá tudo aqui, pode comer o que você quiser. E foi embora trabalhar. Dei tchau, Jake, né? Então, assim, mas a gente ficou tudo animado no início também, queria conhecer lugares, passear, queria levar vocês e vocês também. É muito legal quando é assim, quando a gente tem. Geralmente é assim, quando a gente tem familiar que vem visitar e tal, a gente tem aquela animação, porque a gente mesmo que mora aqui há muito tempo, não tem aquele negócio, eu vou pra Disney toda hora. Tipo, você já não aguenta mais ir pra Disney, pra Universal, pra esses lugares. Sabe o que eu lembro? Né? Que a gente tava. Logo que a gente chegou numa quarta, na quinta. E aí você foi levar a gente no foi numa quinta-feira. Aí você foi levar a gente no Sissi Pizza. Quem me conhece sabe. Eu dou no Sissi Pizza da vida. Mas, gente, isso aqui
Foi a minha vida. primeira paixão. Aqui não tem Cici Pizza. Aqui tem Tia Quentis, Não. mas não tem Cici Pizza. E a Ixi, gente gente, quem vier para Orlando, Cici Pizza, é na maravilhoso. época era o quê? $5, $6? Você come à Era, vontade um buffet de pizza, né? era. Hoje em Do dia, adulto, né? E de criança era R$ 3,50, se eu não me engano. Então, você que pagou tudo ali, o Cici Pizza, não pode deixar que eu nossa, pago, nem porque eu não lembro. tinha nada, eu não tinha nem cartão, nem nada. E aí a gente foi, já o primeiro lugar que conheceu foi Cici Pizza, já se apaixonamos, né? Porque as crianças são apaixonadas Oi, até vem hoje. comigo, eu falava com você, vem comigo que eu sou local e não tem esse negócio de a gente vai para os podrão da vida, vamos Foi. aproveitar. E aí a gente começou a ir no Cici Pizza. Aí a gente foi, o primeiro lugar foi no Cici Pizza, depois no final de semana você foi levar a gente pro lado da International Drive pra gente conhecer. E na volta, a gente passou na frente do Mangos, lembra? Hum. E aí você falou: aqui é uma boate. Você acredita que eu nunca fui na danceteria? Eu Não, falei, não gente, porque acredito. o que acontece? Eu casei com 18 anos, né? Então, assim, eu não vivi praticamente vida de adolescente, de balada, de nada. Tive aquele primeiro namorado que namorei, noivei, casei. Então, quando eu tava ali, tô liberta desse traste, agora pronto. E Thaís, o quê, minha filha? Vamos curtir essa vida, vamos Não, jogar. quando ela falou pra mim que aquilo ali era uma boate, que ela nunca tinha ido pra uma boate, eu falei, como assim? Eu era casada, né? Aí eu falei, pronto, pois pronto, a gente vai hoje. Isso era no sábado. Não, e Aí, você lembra como você foi? Essa menina me põe um shortinho jeans pequenininho. Eu falei, pra onde você acha que você vai, mulher? Isso aqui não é baile de favela, não. Você tá indo pra um lugar chique, toda... eu Não, como ia. assim? Eu Não, te porque emprestei um a minha vestido. vida. Gente, eu amo um shortinho jeans. E eu sempre gostei muito das minhas pernas. Eu não tenho problema com mostrar minhas pernas. Então, eu Mas gosto de acho que no colocar. Brasil, né? Todo mundo faz isso. Qualquer lugar que você vai é short jeans, né? Uma blusinha, um short jeans, tá tudo certo. E ela não quis deixar de short jeans, não. Não, você vai Onde pegar você meu vai? vestido. Vem cá. E ela vai toda com vestido colado, um vestido, né? Tipo, não era um. Acho que, tipo, na sua mente você nem ia Eu pensar tenho que é um lugar foto. Eu tenho que é foto. Era o para ir vestido para uma castanho balada. verde, né? É. Que ninguém usa esse tipo de roupa para ir para balada no Brasil, né? O pessoal vai, né, com shortinho mesmo, chinelão e Eu, na tá. minha época de 15, 16 anos que eu ia pra balada, cara, era calça jeans, era short jeans. Aí eu falei, não, acho que vamos ajeitadinho que o lugar é bonito e tal. Aí chegamos lá e a gente se divertiu pra caramba. Foi. E foi uma das várias outras vezes que a gente também foi e se divertia, zoava pra caramba. E Ah, também tinha e os momentos detalhe, né? difíceis. E tem as crianças, né? O que que a gente fez com as crianças? Largamos o Gustavo cuidando de todo Meu mundo. Deus do céu, Gustavo, coitado. O Gustavo virou a babysitter da época, porque ele cuidava das crianças todos. Né? Porque É, a Ana, ele é o mais velho. eles sempre foram muito quietinhos, mas o Jake era muito atentado com o Gustavo. Os dois Era o pulavam baby. o tempo todo. Ele agitava o Jake, os dois rolavam no chão, era um Era. amor aqueles dois ali. Ele ficava Gu, não sabia nem falar direito, né? E Não, ficava o Gu, quero o Gu, e não sei o que, e tudo era o brincava. Gu. Era o Gu pra todo lado. Adorava. Ai, nossa, foi muito bom aquela época. A gente passou por um bocado difícil também, mas por tudo assim, não, eu levo assim, carrego para sempre, tipo, tudo que a gente É viveu. uma coisa que valeu muito a pena, porque, cara, foi uma das. Foi a melhor época, né? Eu acabei de chegar e a gente já com essa ligação toda. E o Jake também me recebeu muito bem, porque tem criança que não recebe, né? E ainda mais ele nessa transição de sair da casa, né, do pai e começar Mas tudo você novo. E dava muito carinho também, e você sempre cuidou bem também. Então, amo, assim, às vezes ele tinha os momentos dele, né? Não gosto de você, não, mas é não sou porque mais seu amigo. eu sou mais seu amigo. Mas a nossa festa era piscina, era
os parquinhos dos lugares, assim, do McDonald's da vida, era um McDonald's o McDonald's grandão, era tudo simples, que a gente não precisava gastar muito, mas a gente dava um jeito, porque as crianças, qualquer canto, você larga, eles brincam, eles se divertem. Então, a Qualquer gente coisa para os conseguia... meus era muita coisa, porque a gente nunca teve nada disso no Brasil, né? A nossa realidade era extremamente inferior. Então, tudo que eles viam aqui era, tipo, mágico, né? O Eu carregava condomínio, vocês para tudo que piscina, era de parquinho. graça. E juntava aquele monte de gente dentro do carro. Era as criançadas tudo dentro do carro e vambora. Vamos para tudo quanto é canto que é E vamos barato. É embora. City Walk, é não sei o quê. Tudo quanto é Foi. lugar barato, a gente passeou bastante. E a gente Fomos também pra trabalhou praia. bastante. Fomos para praia. Vamos pra praia. Trabalhamos bastante, ralamos bastante. Teve momentos apertados, né? De aí começar a ficar mais pesado pelo fato de você estar pagando, né? Apenas os 2 quartos sozinha, né? Foi. Então, Aí começou nisso daí, né? Para mim conseguir o primeiro trabalho foi difícil. E até tinha conseguido lá a pessoa que queria me levar para ensinar, mas não queria pagar, lembra? E aí você falou, você tá louca? Com ela você não vai. Não é assim, nossa, não. E, fogo. O pessoal tira muito proveito, né? e aí ela queria levar para ensinar e não queria pagar. Daí você foi e falou lá com a Fran. E também tem outra coisa assim, tem muita gente que é sacana, mas tem muita gente que não se importa quem seja. Eles querem ajudar de toda forma, né? Porque eu lembro que você comentou com a Fran que eu estava chegando com 3 crianças e a Fran já falou na igreja, e aí era cesta de comida, era ir para a igreja, era ir passear, era um monte de coisa, assim, o pessoal me acolheu muito bem, né? E foi todo o pessoal da igreja dela lá. Tanto que eu tenho amizade grandíssima com a Cláudia até hoje. A gente se fala literalmente todos os dias, que ela me manda dos devocional da manhã. E são coisas assim que, cara, você vai passando cada coisa assim, né? E Deus vai preparando as pessoas, né? Porque cria vínculos, né? A Fran, eu gosto demais da Fran. Tanto que você trabalhou com a Fran. E quando eu fui morar com a Raquel foi trabalhar com a Fran. Olha, né? Tipo, muito, é muito legal, Não assim. foi só a Joyce no seu caminho, foi muita gente muito boa que também te ajudou, assim como no meu caminho. Eu lembro da Dani, né, que você comentou também, que ajudava com as crianças. Era complicado, porque a gente, quando tem filho, né, as pessoas às vezes não entendem que é mais difícil, né, pra gente poder trabalhar, ainda mais quando tem um trabalho ali que é de 9 às 5, você tem que ter aquela correria para você deixar a criança E você vai trabalhar para pagar a escolinha, né? Não adianta que você... Às vezes não compensa, né? Então, eu corri atrás de ajuda do governo, por eu ser, né, cidadã, ter alguns tipos de direitos, mas ainda assim o sistema é quebrado, demora, né, difícil. Então, a gente estava cada uma na sua luta e eu acho que a gente meio que desestressava à noite, passeava, tentava não viver Ou aquilo, sentava mas na sala e ficava ali cheirando comprava as uma pitangas. pizza, comprava uma Pizza Hut e estava todo mundo feliz. Gente, teve época que a gente passou, né? Porque a gente fazia muita coisa junta, né? E a gente passou que nosso mercado era Dollar Tree, lembra? Foi um bom tempinho. Nosso mercado era Dollar Tree. Tudo. Não Dollar comprem Tree. shampoo lá, porque é muito Não ruim. comprei, é muito ruim. Eu lembro do shampoo que eu comprei. Eu falei, meu Deus do céu. Foi, mas Gente, assim, e Dollar Tree apertado. na época era $1, né? Qualquer Era só coisa. Então, até a água a gente tinha que comprar no Dollar Tree, porque não dava para comprar os 3 uns dólares e biscoitos. 50 que era no Walmart. As crianças comiam, hein? E as As crianças crianças comiam. Aí adoravam também cookie. tinha o receio das crianças, né, de ficar sozinho, mas graças a deles, por eles serem bonzinhos, tudo. Mas tinha aquele medo, né? Ai, meu Deus, não pode ficar pulando, porque tem o vizinho embaixo, a gente no terceiro andar. Mas eles sempre foram muito bonzinhos, ajudou bastante. E, E nossa, você, às vezes, não tinha hora para chegar em casa, né? Tinha vezes que você às chegava vezes não, né? Quase 9 sempre, né? horas. E as crianças ali
Foi Foi difícil. bem isso, assim, ó, a gente era uma ajudando a outra o tempo todo, porque eu saía para trabalhar, 11h30 da noite, e a Joyce ficava ali, né, vendo, vai demorar para chegar. Tinha vez que ela ia, pegava as crianças e ia no McDonald's dar alguma coisa para eles comer e Passear, né, levar eles para sair de dentro de casa um pouco, porque era literalmente preso dentro de casa. E porque sozinha nem no condomínio eu não deixava ir, né? Porque eu tinha medo. E aí ela pegava, levava eles para passear, dava alguma coisa para eles comer, porque eu não ia ter hora para chegar. Final de semana que ela precisava ir para a escola, eu ficava com o Jake para ela. Então, assim, era literalmente uma ajudando a outra. E Literalmente. aí, eu lembro quando começou a apertar, né? Que aí eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou fazer da vida? Porque, tipo, eu na situação que eu tava, eu nunca iria ter coragem de simplesmente botar vocês pra fora. Eu também não tinha condições de, às vezes, né, segurar a barra dos dois lados. E eu vi que tava, né, começando a ficar apertado, pesado, porque, né, quando é um casal, né, onde os dois trabalham, né, você pagar um aluguel sozinho é uma coisa, mas quando é a mãe solteira com 3 Isso filhos, foi no segundo mês já que eu tava aqui, né? mil e Foi duzentos sozinha, o primeiro mês ainda paguei e ainda naquele aperto mesmo. Depois, no segundo mês, eu já entrei em desespero, porque no primeiro mês que eu cheguei, eu não tinha dinheiro, não tinha trabalho e não tinha dinheiro, né, de sobra. Então, eu tinha que pegar telefone, eu tinha que comprar as coisas para as crianças comer, porque ia ficar dentro de casa o dia inteiro. E aí ainda você assim era controlada. Eu nunca é, gastei um centavo fora do que o necessário. E ainda o necessário eu tentava controlar. E aí eu sabia que a gente foi. Lembra que a gente foi na casa dos indianos lá para me arrumar o closet? eu pegava alguns, acho que no aplicativo, né, que eu peguei, Ela né, pegava uns trabalhos lá, o que dava para me passar, ela me passava, às vezes me levava, porque eu não tinha carro. Então, assim, era muito difícil. E aí eu fui conseguir o fixo mesmo só depois do primeiro mês. E foi quando e, eu é, consegui colocar as crianças na escola. e um fixo era o quê? Uns 2.000? 2.000 e pouco? Era, era US$ 100 o dia, 500 a semana, 2.000 2.000 mês. mês. Aí como 2.000 você mês. sobrevive com US$ 800? É brabo, porque só disso 1.200 ir para o aluguel e o restante dos 800 ir para comida, para, né, Era roupa, comida, coisas das crianças, telefone, não sei o quê. telefone. Isso que eu não comprava roupa, né? Eu ganhava bastante coisa. Lembra? Você trazia muita. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no mall foi quando eu fui respirar de verdade, né? Porque eu não tinha ido em loja, lembra? Não ia. Não ia de jeito nenhum. Uma vez, quando a gente foi no Fun Spot a primeira vez, você lembra? Falei, não, a gente vai. E aí eu inteiro e depois você me paga na semana que vem. E a gente foi no Fun Spot. E aí provavelmente a gente foi depois de um certo horário, eu sei que tem um horário lá Foi o mais à horário da noite noite. que tem desconto e tal. Aí não, vamos botar essas crianças para brincar. Foi de noite. Cara, isso daí marcou as crianças totalmente, porque a gente passa ali perto da Fun Spot, eles sempre falam: ai, mãe, a gente foi com a Joyce. Andei no carro de bate-bate com a Joyce. Então, assim, são coisas que marcou demais a vida deles. E coisas, né, que a gente acha que às vezes é tão simples e para as crianças, nossa, faz a maior diferença, né? Ainda mais que eles são crianças simples e, tipo, não, mas são guerreiros, bichinho também. Os Tudo que você dá três. para eles, se der Eles são uma felizes. bala, eles estão. Nossa, eles dão pulo de felicidade. E eles são assim até hoje. São assim até hoje. São Não muito tem fofos. luxo com as coisas. Hoje eles aprenderam o que que é coisas, né? De verdade, que é coisa boa, porque já tá aqui, já tem um Já tá tempo. maiorzinha. Não tem jeito, né? Aprendeu. Mas, assim, não tem. Se você der para eles qualquer coisa que não tenha. Não Chegou é na, comum fazer isso, né? Aí a gente chegou naquela fase. Eu lembro que a gente. Eu falei, gente, e agora? O que que a gente vai fazer, né? E aí eu lembro que falei assim: bom, a opção seria enfiar todo mundo dentro do quarto e alugar o outro. Mas quem que vai querer dividir um banheiro com 4 pessoas? Opa, os três. Então, assim, Sim. era incômodo, né? A primeira, acho que a gente chegou a fazer uma vez um Airbnb, né? Com uma pessoa que veio, ficou uma noite. Você lembra disso? Foi. Eu até fiquei assustada, porque
A gente... de Miami, que tava vindo passear, e aí eles queriam um lugar, que eu até coloquei aquela colcha branca. Pegou a minha colcha branca. Foi. Se apoderou da minha coxa. Foi isso mesmo. A moça ficou, acho que naquela noite, porque eu falei assim, ficou procurando, apareceu lá, tô procurando um lugar para ficar só essa noite e tal. Eu falei assim, qualquer dinheiro é dinheiro, o que tu acha, Thaís? Vambora, bota todo mundo pro lado de cá, deixa o quarto ali, e ela ficou acho que uma noite só, eu não lembro, aí qualquer $50, dá pra fazer outras coisas também, né, porque eu não tinha como cobrir. Eu pagava, além do restante para inteirar o aluguel, eu pagava luz, pagava água, pagava gás, pagava internet, pagava blá blá blá. Então muita gente às vezes pensa, mas a Joyce não pagava nada. Não, a Joyce pagava todas as outras coisas também. Paga. Então acaba que fica praticamente elas por elas. Eu estava pagando meus 600, eu estava pagando os outros, e era cada quarto esse valor. Mas. E assim, tem muita gente que chega e acha que o dono da casa. Tem muita gente que eu acho que é muito arrogante. Eu já conheci muita gente que morou com pessoas arrogantes que não disponibilizava cozinha, essas coisas, né? Não pode usar a área útil da casa. Tem né? horário. Se quiser comer, tem horário, e já vi muita gente sofrendo com isso. E com a gente era uma coisa. Eu conseguia, né, viver o que ela estava vivendo na parte dela de pagar as principais contas. Eu ficava muito preocupada em falar, não fica com a televisão ligada, não deixe coisa. Então, do mesmo jeito que eu sempre fui na minha casa de ser controladora assim, eu sempre fui com as crianças aqui também. Então, não pode, que senão vai gastar demais, né? Porque senão... foi a única roommate até hoje que passou um vac na casa, porque ninguém passa. A pessoa pode usar a cozinha, ela só lava a louça ali e não tá nem aí. Aí saía metendo vac tudo quanto é canto, limpando, tudo. não sei o quê, me acordava cedo, botava as músicas dos funk dela e começava a cantar e cantarolar e pintar e limpar. Eu falei, gente... Também eu aproveitava também para poder limpar todinha a casa. Quando chegava, limpava até o quarto dela. Limpava o quarto, limpava o banheiro. Já trabalhou o dia inteiro. Ainda... Engraçado. E aí foi quando a gente encontrou, né, a dona Sônia, né? Foi a dona Sônia. Que era uma senhora que estava procurando um quarto, era sozinha, ela trabalhava, era bem quietinha, bem tranquila. Só que eu falei, olha, a situação é essa, né? São 3 pessoas, 4 pessoinhas, e tá apertado, né? A gente é tudo mulher aqui dentro da casa, a gente não quer estranho, não traz homem, não, né? É um ambiente familiar e tudo mais. E obviamente eu iria cobrar, né? Eu iria cobrar mais barato o valor para o quarto para ela, porque não era justo, né? E aí foi uma ajuda extra. A gente enfiou todo mundo pro outro lado. Além de aceitar, né? Dividir ali tudo, não tinha aquele incômodo, né? Sempre foi muito tranquila. Quietinha. A convivência com ela não tinha problema nenhum. Às vezes a gente saía, a gente já ficava assim, a dona Sônia tá lá agora. A gente era bitolada da ideia, mas era assim. Até separar, né? E eu nunca tinha saído até chegar na América, praticamente, porque juntou. Eu saía bastante até eu começar a namorar com meu ex-marido, né? E aí depois eu não saía, nunca mais a gente saía, assim. E quando eu separei, porque eu separei logo, né? Quando eu separei, era só vivendo para as crianças, né? Então eu não saía para lugar nenhum, todo mundo saía para boliche, para curtir. Meus irmãos, gente, eu tenho 4 irmãos, né? Então todo mundo saía para tudo quanto é canto e eu sempre ficava. E eu me sentia muito mal com aquilo. Eu não me sentia, tipo, normal, né? E quando eu cheguei, que eu me juntei com a Joyce e a gente entrou na mesma vibe, cara, eu literalmente joguei, e sabe? Isso que no Brasil você tem família, tem mãe, né? Tem tio que ajuda e tal, fica com as crianças, mas não é a mesma coisa, né? Eu achei justo eu deixar as crianças com a minha mãe para eu sair. Então eu não saía. Foi a opção minha de não sair, porque eu não achava justo. E aí, quando eu cheguei aqui, que as coisas eram diferentes, as crianças já se abriram. Nossa, parece que a gente colocou o pé na América, eles amadureceram tanto, né? Porque eles sempre foram muito tranquilos e bonzinhos. E aqui também é mais seguro, né? Também e tudo mais. Então, assim,
em apartamento, tá trancadinho dentro de casa, ninguém vai entrar e também tem portaria no condomínio. Então, tinha aquela segurança, né? Segurança. E eu ficava bem mais tranquila. Então, a gente aproveitou para fazer coisas assim que eu, de verdade, nunca tinha feito também. Então, a gente aproveitou muito, a gente se divertiu Aproveitava com muito. eles também, levava eles para Saía muito com passear pra eles. caramba, pra praia, pra tudo quanto é canto. Foi. Na nossa luta ali de trabalho, de conseguir, né, o alimento, as coisas, de pagar as contas, e o que sobrava era, às vezes nem sobrava, nem mas era sobrava, né? Igual pra gente ir pra fazia praia perfeito. mesmo, a criatura sai da cama 11 horas, meio-dia, sei lá. Ai, vamos pra praia. Essas horas. Não, vamos pra praia, vamos pra praia. A gente passa ali nos dólares pra poder chegar até a praia. Gente, não, pouca coisa deixava a gente feliz. Esse é o problema, que a gente se perde nesse país por conta de ser tudo muito barato. Você pode ter tênis Nike, você pode ter roupa de marca, você pode ir para Disney, pode ir para não sei aonde, você acaba gastando do pouquinho, do pouquinho, do pouquinho, do pouquinho. Quando você vê, você gasta com muita coisa desnecessária, você compra demais, gasta demais, você tem o tempo todo. Eu me mudei recentemente, eu fico assim, chocada com a quantidade de tralha que a gente tem, né? Que a gente acumula, porque fica gastando à toa, às vezes comprando coisas que a gente não precisa, que a gente não vai usar, e só porque, é baratinho, não sei o quê. Então tem que se controlar. Então é bom voltar a essa essência, lembrar que a gente não precisa de muita coisa para ser feliz, né? Então, por isso que eu gosto demais de quando eu vou para o Brasil, sim, que eu sou sempre muito recebida, porque as pessoas lá não têm essa chiqueza, sabe? Não precisa ter Disney na tua rua, e estar com Até família, um dentro de casa, só churrascão. com churrasco dentro de casa Nossa, já tá que super feliz. maravilha, né? Só um churrascão junta ali a família. Então a gente aqui não tem, nem muitas das vezes não tem a família por perto. Então os amigos se tornam família, né? Os natais não são iguais, né? É Longe igual de eu, né? tudo. Os meus eram família e acabou que dividiu os irmãos dela. Em busca de um gringo para Thaís, mas aí não deu certo. Gente, quando a gente começou, a gente tem que cada falar disso peça aí. que aparecia. A gente passou cada coisa. Inventei de entrar no... e arrumar um gringo, e arrumar um gringo de todo jeito. E comecei a entrar, porque tava nervoso de me encontrar, você lembra? Meu Deus do céu. Liguei, fui pra casa da pessoa, o cara tava bêbado, deitou e capotou. Usei o celular dele pra pedir um Uber. E aí o Eu Uber em casa não com as sabia que era crianças. eu, ela em casa com as crianças. E acabou que o Uber foi embora e eu não sabia. Eu tive que ligar para quem? Pro Anderson, que pegava as crianças na escola. Isso era que meia-noite, 1 hora Eu da não tinha manhã, nem sei como te lá. resgatar. Você não sabia nem onde você estava. Oh, meu Deus Sabia. do céu, onde você foi parar, menina? E aí liguei pro Anderson, falei para casa. O outro que eu comecei a conversar era um golpe. Eu falava, dava uma sacudida nela. Acorda, mulher, acorda, que não existe homem perfeito nesse mundo, não. Era. É Bem difícil. isso. Gente, era uma comédia. Aí, até outro dia, né, eu recebi uma ligação aqui que era de um tipo, suposto golpe, né? E o cara, ele me ligou de madrugada. E depois foi. Primeiro me mandou mensagem e eu não respondi, depois mandou de novo e tal. E ali eu já achei estranho. Quando foi de madrugada, a pessoa me ligou. E aí eu não atendi, foi e mandou uma mensagem para mim perguntando se eu queria ver ele daquele jeito. E aí eu fui e denunciei e bloqueei, né? E foi o mesmo caso dessa época, né? Porque o cara tava ali falando que tava servindo, Ele né? pediu dinheiro, né? Ele veio te pedir dinheiro, não foi? Que não foi, ele queria pedir dinheiro. Daí eu fui pesquisar, porque daí eu fui pedir foto, lembra? Vamos fazer chamada de vídeo. Minha tela do telefone tá quebrada. Então vamos, não sei o quê. Aí foi, mandou foto. E aí eu puxei pelo nome que tava no negócio da farda dele. E eu vi que tinha um blog de um monte de mulher que tinha caído no golpe dele, falando mal dele, alertando as mulheradas, tudo. E eu xinguei ele, bloqueei ele. Nossa, gente, olha, conhecer Mas era pessoal por aplicativo é difícil. Eu muito. tiro o chapéu, né? Mas acontece sim, você conhecer pessoas legais, Acontece. tudo. Mas na sua grande maioria tem muito doido também. Tem muito doido.
Foi. E igual esse que eu saí, fui na casa dele, ele disse que já era casado com uma brasileira, né? Ele foi casado com uma brasileira e os 2 filhos dele eram de uma brasileira. E quando chega lá, misericórdia, nada a ver com o que eu tinha. A localização, tem que falar, ó, tô indo pra cá, tô indo pra lá, porque você não sabe o que você vai encontrar. É, Cuidado, então meninas. era E comédia. Cara, é era difícil. comédia. A gente faz cada coisa quando chega nessa América. E aí foi isso, gente. Essa parte de namoro aí. Até eu conheci. Lembra do Ben, né? Conheci o Ben, eu fiquei com o Ben uns meses. E tenho ele como amigo até hoje. Uhum. Ele tem Tem, como. tem gente que é. Não dá certo pra estar com você, mas é gente boa. O Ben mesmo, a gente ainda conversa um pouco, bem pouco, mas a gente tá ali no Instagram, né? Vendo as coisas um do outro aqui Teve em Ohio. namorada, enfia. Foi. Teve namorada. Sério mesmo, não me envolvia, não, porque eu não Tem acreditava, criança não também. confiava. É, Lá do fim do mundo que ele morava, só para poder me levar no mercado. E fazia muita coisa, me ajudou com escola, tudo. Mas não deu, né? é Não deu. difícil, a gente cria essas barreiras, né? Por conta dos relacionamentos abusivos que a gente já passou, por conta de ter, né, todo esse cuidado com as crianças e tudo mais, então a gente acaba fica desacreditado. Né? A gente fica, não vou encontrar alguém que, tipo, né, que me trate bem, que não queira só, né, usar e abusar. Então é realmente difícil, mas graças a Deus a tua saga acabou, tá Amém. quietinha, tá feliz. Isso aí tá muito bom. Tá muito E bom aqui. continuando ali a história, né? Depois da Ana Sônia, foi Raquel, né? Acho que depois chegou o momento. Não, Brasil ainda, que a gente foi fechar o apartamento. Eu lembro que você falou como que funcionava as coisas. Eu falei, então vamos fechar 6 meses, porque eu não sei como que vai ser. E aí o meu medo de prender, né? De ficar ali. Eu tenho um problema muito grande na cabeça, né? Porque se eu falei aquilo, eu tenho que cumprir aquilo. Eu me sinto muito mal se eu não cumprir aquilo. E eu via que estava chegando os 6 meses e eu não tinha saído do lugar. Eu não tinha saído do lugar, eu não tinha guardado dinheiro, que daí eu comecei a trabalhar com a Cláudia, né? Eu A comecei a trabalhar com... realidade é que assim, a gente, como a gente fala, a gente tem momentos bons e tem momentos ruins. Então, a gente casal, Foi como poucos, na família, verdade, né? Até, pouquíssimos, na verdade, realmente foram pouquíssimos. literalmente 2 vezes só. E foi por causa Yeah. de criança pra ajudar. Porque é aquilo, né? Acaba que a gente tem as diferenças, né? Diferença. E cada uma, né, passando por suas dificuldades, a gente se entendia muito bem, se divertia e tal, mas tinha hora que uma tava afim de olhar para cada outra. Pode acontecer de, tipo, às vezes estar estressada por conta do Às vezes era só trabalho, uma por conta TPM, das tá cansado. crianças, né? Às vezes a criança fazia uma bagunça ou outra, a gente se irritava. Então, assim, para preservar também a nossa amizade, que foi o momento que chegou ali, que as duas, né, meio que qual Foi. que vai ser o próximo passo. Aí você já conhecia a Raquel, né? Vim, é, eu fui ajudando ela com algumas coisas, né? Mas, tipo, orientando só. E de restante ela fez tudo sozinha. Que Mas na também tem verdade, 3 filhos. que também tem 3 filhos, mas quando foi o momento que a gente decidiu para eu sair, eu tava procurando um apartamento para mim. Que eu até consegui achar um aí lá na Kirkman mesmo, né? Mas um pouquinho mais para frente, perto do Off America. E não deu certo. Eu não lembro por que aquele não deu. O cara acabou passando para quem tava na frente. E aí eu já tinha fechado que ia com ela. E acabou que eu falei, tá bom, né? Vou ter que pagar antes de eu ter a resposta, né? Eu falei pra ela, eu já apliquei. Se não, mas acho que assim, diferença sempre vai ter. E demorou bastante, né? Acho que é muito difícil pessoas conseguirem conviver por tanto tempo, né? Com as suas diferenças, sua família, seu costume, porque você já tem todo o seu hábito e coisa. Eu tive que me desapegar de muita coisa que até hoje ainda sofro um pouquinho com isso, né? Bagunça, e pula aqui. Nossa, eu limpava a casa, eu ficava doida.
Lembra? Ixi, Então, era assim, esposa, irmãos. Você vai exato. viajar com um amigo, como é difícil para você ver. Só essa simples, né, Essa exemplo de dif- você ir viajar para um lugar e você quer, eu quero acordar mais cedo, outro quer acordar mais tarde, eu quero. Imagina você morar junto, né? E da forma que a gente morava, porque a gente morava juntas, literalmente. A gente não tinha essa de, você fica no seu quarto, eu não te vejo. Não, a gente se ajudava, tô apertada aqui, me ajuda aqui. Então, assim, a gente criou realmente esse laço e, obviamente, tinha um desentendimento ou outro. Teve, mesmo depois de você ter saído, a gente, né, só lembra dos momentos bons e foram pouquíssimos momentos ruins. E a gente Foi. seguiu a vida, cada uma, né, pro seu lado, mas sempre mantendo aí o contato. Tô muito feliz que você tá feliz, que você tá muito bem, que você tá, né, Graças a encontrou uma Deus. pessoa que te faz feliz também, porque você, óbvio, sempre soube o seu valor e você, né, por conta disso, você sabia que você iria conseguir uma pessoa que você merece, né, que te merece. E você é um exemplo, né? Foi para aí, não teve medo também de recomeçar de novo em outro estado. Nossa, não tem nem como, tipo, É doideira. comparar, né? Todo mundo me chama de louca, de novo. Gente, a vida é É assim, né? engraçado. Quando eu saí do Brasil, quando era para eu sair do Brasil, todo mundo me chamando de louca, né? Ah, você vai para outro país e não sei o quê. E quando eu fui para eu sair da Flórida para vir para cá, você é louca? Você vai deixar tudo para trás? Tudo o quê, Por gente? quê? Eu não Começar tenho tudo nada. de novo, né? Acho que a Exato. vida toda, assim, altos e baixos, a gente está sempre lutando para evoluir, né? Para conquistar, né, mais coisas, e você não tem medo disso. Você não tem medo de ter que levantar cedo, colocar as manguinhas e meter as caras. Então, é por isso que você conquistou Na já verdade, muita até coisa. assim, Por isso. o medo, muita gente fala, né, que eu não tenho medo. O medo eu tenho, lógico que tem. Todo mundo tem os medos, né? Mas eu só não deixo o medo tomar conta, né? É igual agora, né? A gente teve que voltar aí e ficamos aí por pouco tempo, né? Acho que não deu 4 meses que a gente ficou aí e eu não quis mais, a Adriana não quis mais, a gente voltou para cá. E eu tive medo, porque eu não sabia como que ia ser e cirurgia, não sabia como que ia me recuperar, né? E Medo de voltar realmente para o raio? eu tive medo de não mim é o que mais me machuca, né? E aí eu tava tranquila até agora, mas assim, tranquila entre aspas, né? Porque você sabe que eu não ando assim, doida já e num estado vegetativo. Sabe quando você quer. Cara, cada mensagem que eu recebo e a gente conversa, a gente tem, mas se a gente deixar o medo tomar conta, você não vai chegar em lugar nenhum. Tanto que uma das coisas que o Adriano falava muito pra mim, né? Porque eu tive que vender eu vendi o meu schedule por consciência, porque eu não tava aguentando mais. E ele brigou muito comigo por causa disso. Mas ele nunca brigou pelo fato de, agora você vai depender de mim. Nunca. Mas era porque ele sabe que eu não consigo ficar parada. E, cara, Deus tem me abençoado tanto que comecei a colocar. Eu voltei pra cá, eu peguei uma casa só das que eu tinha. Algumas são aleatórias, igual essa bagunceira que eu fiz segunda-feira ali, é aleatória. Mas Deus tem me abençoado tanto que começou a entrar casa pra mim de novo, sabe? Novas casas, e eu tô começando a montar um schedule pra mim de novo. Então, assim, aquele medo que eu tive de, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Vem, o medo todo mundo tem, mas a gente tem que pensar que até que ponto você vai deixar esse medo tomar conta, né? Mas se preciso for, a gente recomeça tudo de novo, não importa. Eu sei que eu tenho esse exemplo dos meus irmãos, né, que vieram para cá, meu irmão e minha cunhada que vieram para cá morar no Texas, né? Eles moraram 1 ano aqui e foi difícil pra caramba, né?
com 2 filhos também, eles têm gêmeos, e quando eles não deu certo a questão de documento e tal, isso aquilo, tiveram que voltar. Aqui eles tiveram que se readaptar, porque tinham, né, ele fisioterapeuta com formação, com o próprio escritório dele, ela, né, trabalhava com os pais, no comércio dos pais, tinham a vida, assim, bem estruturada, tudo, né, ajeitado. Muita gente iria olhar e falar, vocês são doidos, né, de largar o certo pelo incerto. E eles arriscaram porque eles queriam ter essa experiência. As crianças em 1 ano aprenderam inglês que nunca num cursinho lá no Brasil iriam conseguir, porque não é a mesma coisa, entendeu? Você está ali imerso na cultura, na escola, né, aprendendo aqui mesmo, não é a mesma coisa. Eles montaram um mini business aqui de quentinha, né, que ela começou a vender e deu super certo, e estavam só por conta da questão, né, do documento, realmente, eles não queriam ficar ilegal, eles voltaram. E assim, é muito difícil, realmente, às vezes acontece de a pessoa vir, tentar, não dar certo, mas pelo menos você tentou. Então, assim, você não vai ter aquela dúvida na sua mente de, e se eu tivesse tentado, será que teria dado certo? Não tenha medo de tentar, né? Porque às vezes acontece de dar certo e às vezes não. Então, assim, quando eles voltaram, essa minha cunhada, ela levou para frente esse negócio das quentinhas no Brasil, deu super certo, né? Tipo, revolucionou, assim, para eles recomeçarem, né? Porque até ele reganhar todos os clientes, pacientes de novo e voltar tudo de novo, né? E foi assim, começaram, sabe? E eu lembro que ela uma vez me falou, alguém contou alguma coisa assim para ela falou assim: você tá falando comigo. Você acha que eu tenho medo de recomeçar? Gente, eu recomeço quantas vezes forem necessárias, entendeu? É difícil, todo recomeço você, né, ir para um lugar estranho, diferente. Eu tô 1 hora agora de Orlando e tô aqui morrendo de saudade, tipo, achando que eu tô super longe de tudo e de todos. Mas são recomeços e a gente se adapta, então a gente acaba se adaptando de novo. O importante é você estar sempre buscando ali o que você quer, alcançar aquilo que você quer, e não deixar o medo, igual você falou, não deixar o medo de consumir, né? Porque você ter o medo, você vai ter, mas mesmo assim mete as caras. Se ficar esperando cair do céu, não vai cair. Não vai cair. E assim, depende só da gente conseguir fazer dar certo, né? Se não deu certo de um jeito, muda a estratégia. Algum jeito vai ter que dar certo. É igual muita gente fala pra mim, né? Não, você não tem medo? Você não teve medo? Claro que eu tive medo. Lógico que eu tive medo, mas eu vim pra cá consciente que eu não tinha outra opção. Eu tinha que fazer dar certo. Fiz dar certo? Não, tô fazendo, porque é uma luta constante. Não vai ter fim até que eu morra, né? Só quando eu morrer que vai ter um fim, entendeu? Então, valeu a pena? Não, tá valendo a pena, porque eu ainda tô bem, tô lutando. Enquanto Deus E me por der força e experiência, saúde para isso. E por experiência, assim, própria mesmo, eu falo, tipo, às vezes eu já escutei, né, várias vezes as pessoas jogar na minha cara e falar, nossa, mas você também, né, teve easy, foi fácil, você já veio com documento, isso, aquilo. Não é fácil, gente, É independente fácil se tá com julgar as documento. pessoas, né? É fácil julgar as Uhum. pessoas. É fácil querer falar do outro sem calçar o sapato, né? Porque você veio para cá com documento, mas ninguém sabe o que você passou quando chegou aqui. Ninguém sabe. Então, assim, ninguém pode falar que foi fácil ou deixou de ser fácil. Ninguém sabe de suas lutas para você estar onde você está hoje, né? É verdade. Formada e tá com a sua empresa, graças a Deus dando certo. Ninguém sabe qual foi sua luta. Eu me sinto agradecida de ter podido participar de uma parte disso, né? De poder ajudar de alguma maneira com uma Uhum. parte disso, mesmo que fosse cuidando do Jake para você poder estudar tranquila. Mesmo que foi aqueles momentos ali sentado no chão da sala, às vezes você chorando, falando, eu não quero mais, eu quero desistir, não quero mais para escola, né, para faculdade, não, você começou, você vai terminar, né, porque tem que ser assim, a gente fraqueja, mas você tem que saber que você tem alguém ali do seu lado para poder te levantar de novo. Não é fácil, cada um, né, tem a sua luta. Eu sei que, assim, nesse tempo todo que eu moro aqui, eu já vi muita gente vir,
ir e vir, né? E o tempo todo eu sempre ouvi e falei isso, que a questão dessa, né, desse dizer que as pessoas falam que a América é para todos, mas nem todos é para a América. Porque realmente muita gente pode olhar e falar, mas eu também sou mãe solteira, também tenho 3 filhos, então eu também vou conseguir. Será que você vai ter essa mesma força de vontade que a Thaís teve? Não vai, tipo, né? As coisas não quer dizer que vai acontecer exatamente como aconteceu com a Thaís. Vai acontecer com você, né? Assim como comigo, né? Então, cada um tem a sua luta, tem a sua história, né? Tem que ter a sua força de vontade, sim, tem que passar pelos seus perrengues, sim, né? Porque não tem nada fácil nessa vida, mas se é uma coisa que você colocou ali, né? Seja Deus colocou no seu coração que você quer muito aquilo. Então, assim, não importa, você vai atrás até o final. Eu acho que quando as portas se fecham demais, a gente às vezes tem que entender que não é da vontade de Deus, né? Né, ter, né, Ou tipo, não é o voltar, momento não é o certo. momento. Então, assim, mas não existe isso de, tipo, ele sabe os desejos, né, do nosso coração, e não tem uma coisa assim que, tipo, não posso, nunca vou conseguir isso, nunca. Você já tá se limitando, né? Então, assim, por que não, né? Vale tentar. Eu acho. Se é isso que realmente você quer, né, realmente. Mas que vai ser fácil, não vai. Não é fácil para Nunca vai ninguém. ser Com fácil. documento, sem documento, com inglês, sem inglês, com amigos, sem amigos. Nunca vai ser simplesmente uma maravilha, vim para América e tô nadando no dinheiro. Não é. Não tem a árvorezinha dali, o pé de dólar, que todo mundo acha que tem aqui, né? Às vezes nem aquela coisinha de $10 que você acha barato, às vezes nem os $10 você tem. Então, é aquilo. Exato. Porque a gente passou muito isso, de às vezes a gente querer ou precisar de alguma coisa que é simples, é barato, mas a gente não tinha aquele pouquinho de dinheiro para fazer alguma coisa. E tinha que esperar e tudo bem, né? Eu acho que isso serve de lição assim para as pessoas que querem vir, que histórias tem de monte, mas cada um tem a sua própria experiência. As pessoas têm que colocar o pé no chão. Primeira coisa é colocar o pé no chão enquanto você ainda está no Brasil. De que você vai chegar e você vai ter a sua experiência. Não adianta, tipo, se iludir ou se imaginar na vida do outro que já está aqui, porque tem muita gente que vem de fantasia e achar que vai ser tudo fácil ou vai chegar aqui e já ter aquilo que aquela pessoa demorou todo aquele tempo para conquistar. Porque não é assim. Não vai acontecer desse jeito. Se você está vendo com dinheiro, hoje as coisas não estão tão baratinhas quando eu cheguei. Então, assim, mesmo que você venha com dinheiro, vai ter uma certa dificuldade, tem que ter um certo controle grande, porque senão você vai passar um aperto muito grande. Tem que ter, assim, cabeça. Tem que ser muito responsável e consciente de que qualquer coisa pode te fazer cair. E parar de sonhar com a vida do outro. Era uma coisa, assim, que eu tinha muito para mim, né? As pessoas falavam assim, você vai... Um dos motivos, né, da gente querer fazer essa conversa hoje é pelos comentários que surgiu no meu primeiro vídeo, né? E muita gente falando muito mal, né? Falando que eu estava colocando meus filhos em risco, que eu estava fazendo loucura, que eu estava fazendo besteira, que eu não sabia o que eu estava fazendo. Não, gente, sempre fui muito consciente. Tanto que Deus me colocou na vida da Joyce para eu manter os meus filhos seguros. A gente foi muito feliz no tempo que a gente morou junto. A gente foi muito feliz mesmo, porque eu falo que até as batalhas de, de lutas, de desespero, às vezes de não ter tanto dinheiro para fazer tal coisa, ou de trabalhar o dia inteiro, chegar chorando de dor na coluna, deitar no chão, eu já ia estralar minhas costas, eu estralar as costas dela, e sabe, essas coisas assim. Até isso foi uma experiência maravilhosa, porque
foi conquistas, foi crescimento diário todos os dias, sabe? E coisas que vai te ensinando, né? Então, assim, não viva esse negócio de querer viver a experiência do outro, ou ai, você vai me ajudar como fulano te ajudou. Não, as pessoas que cobram por assessoria, elas trabalham dessa maneira. Eu não concordo. Eu e a Joyce, a gente não fez uma assessoria, a gente fez uma amizade, a gente criou um laço. E por isso a Joyce não me cobrou pelas ajudas de me buscar no aeroporto, de me buscar no trabalho, de levar a gente para passear e fazer as coisas. Isso foi um relacionamento que a gente criou. Não foi uma assessoria cobrada. Se você vem para cá já na intenção de ser ajudado ou de encontrar alguém assim, gente, pede para Deus colocar uma pessoa boa no seu caminho. Porque eu peço para Deus que eu seja a bênção na vida de quem aparecer na minha frente. Que eu possa levar um momento de bênção, uma palavra de bênção para as pessoas que cruzam o meu caminho. Eu sei que eu fui bênção na vida da Joyce, porque eu sempre orei muito, né? E eu sei que eu ajudei da maneira que eu podia no momento e foi de grande ajuda. Assim como ela foi minha grande ajuda, foi a minha parceira, foi a minha irmã, continua sendo e vai ser daqui até a eternidade agora, porque a gente já criou esse laço. Então, assim, pede para Deus uma pessoa abençoada na sua vida, mas não pede uma pessoa para te ajudar, porque eu quero ser Vai ajudado fazer igual a tudo Thaís. mastigado, te dar de mão beijada, que não vai ter, filho. Não vai ter, Não porque vai ter. assim, quando a Joyce estava trabalhando, eu tinha que sair, eu tinha que fazer alguma coisa, eu ia para o mercado Né? sozinha Você não andando, ficava eu ia esperando. debaixo de chuva, voltava debaixo de chuva, eu pegava ônibus para ir levar a criança para fazer teste de vacina, para fazer teste de coisa para ir para escola, né? Eu pegava Uber se fosse para ir trabalhar para algum lugar, eu fazia as minhas coisas, não ficava literalmente esperando a Joyce. Então, não existe esse negócio de ajuda simplesmente de bom coração. Não, é porque é relacionamento. Relacionamento não é assim. E você também é aquilo, né? Você também tinha noção do espaço, né? De você, tipo, você não ultrapassava isso. Então você, porque a Joyce é tão legal, deixa eu pegar e perturbar ela mais um pouco. Sei lá, deixa eu vir aqui e ligar para ela o tempo todo e pedir ajuda e deixa. Mas a Joyce fala inglês, então deixa eu usar. Não, você não esperava, entendeu? Você não ficava em casa sentado esperando a Joyce chegar para poder. Mas o que custa, né? Se a Joyce já fala inglês, se a Joyce já tem o documento, se a Joyce tem como fazer isso, o que custa não é a pessoa, ela tem que ter a consciência também, né? Tipo, que é um favor, e favor vem se você quiser, né? Foi muito bom você fazer. tocar nisso, porque tem muita gente que chega e literalmente vive isso, né? Ele se encosta nas costas da outra pessoa, achando que a outra pessoa ela tem a obrigação de te alugar um quarto, de te ajudar com o inglês para resolver os problemas pessoais dela, de fazer as coisas. Enquanto a Joyce estava ali disponível e fosse sair comigo em tal lugar, lógico que eu ia usar o inglês dela, porque eu não sabia o inglês. Mas se ela não tivesse comigo, isso também não me parava, né? Eu ia... Botar no telefone, Google Translate. Conseguia falar, não conseguia. Se não conseguisse, eu buscava uma ajuda de alguém que estava ali, né? Voltava chorando de raiva para casa, mas eu fazia minhas coisas. Não ficava esperando, porque eu nunca fui acomodada nas costas das pessoas. Porque isso não ia me fazer crescer. E outra coisa é que eu gostava de ficar prestando atenção quando ela falava no telefone, falava com alguém, eu gostava de prestar atenção no que ela estava falando, porque eu queria aprender. Então, assim, você tem que ter um pensamento de querer crescer todo o tempo, né? E cada coisa que você está vivendo é aprendizado. Se você ficar, deixa ela ali, ela está resolvendo as coisas e vira as costas, como que você vai aprender? E você vê muito aqui, que aqui a segunda língua é o espanhol. Né? Então você vê, eu mesmo, né, na própria escola, né, no high school, quando eu via hispanos assim que, tipo, eu tinha acabado de chegar, eu já estava falando inglês mais rápido do que eles que já tinham anos, 2, 3 anos aqui. Por quê? Porque eles têm essa facilidade de chegar num mercado, ter uma pessoa que fala espanhol, de ligar num customer service, numa linha
de atendimento e ter uma pessoa que fala espanhol, você ir num banco e ter uma pessoa que fala espanhol. Então, eles se acomodam. Então, assim, simplesmente, às vezes eu já vi de brigarem e falar, como que você não tem alguém que fala espanhol aqui? Eu tenho direito você tem a obrigação de ter alguém que fala espanhol aqui para falar comigo. Sendo que você está nos Estados Unidos. Você não... A primeira língua é o inglês, entendeu? Ninguém tem a obrigação. Acaba que a segunda língua é o espanhol, acaba que, ok, na grande maioria você tem muita gente que fala espanhol, até os próprios americanos, né, aprendem o espanhol e conseguem se comunicar, sim, mas se você for viver nisso, tem gente que vive aqui, sei lá, 30, 40, 50 anos e não fala o inglês. Por quê? Porque eu não preciso. E tem essa mentalidade, eu não preciso. Você não precisa, será? Realmente que isso não vai te acrescentar? Também. Por que você veio para um país que a língua nativa dela é uma e você não quer aprender? Não faz sentido, né? Aqui, o Gustavo, ele tá namorando, né? E a namoradinha dele é hispaninha. Bonitinha, menininha. E aí, eu fui buscar, eu levei eles no cinema e a mãe dela veio para buscar, né? Ela. E aí, a gente se cumprimentou ali e até ela falou, né? Nossa, ficou com vergonha. Por quê? Porque ela é hispana, não fala inglês e não fala outra língua. E aí a menina perguntou, né? Queria falar comigo, aí tinha hora que ela falava comigo um pouquinho inglês, um pouquinho espanhol. E, cara, o que você falar, eu tô falando, né? Comigo. Do jeito que você for falar, eu tô falando. E é assim, porque quando eu cheguei, eu ficava prestando atenção na Joyce falando. Eu estudei Duolingo, que é bosta nenhuma quase, mas você começa a entender que tem algumas palavras ali. E aí eu ia assimilando aquelas palavras que eu conhecia do Duolingo na boca da Joyce. E aí conheci o espanhol através das músicas. Eu lembro muito bem, eu cantando, deitada no sofá, cantando. E aí, caraca, você acabou de chegar e já tá cantando espanhol? Cara, é só você ler a letra. É muito simples. Danada, cara, danada essa menina. É só você ler a letra e tudo flui, né? Então, assim, cara, peguei o espanhol muito rápido. Peguei o espanhol muito rápido. E tem gente que mora aqui há um tempão e não consegue falar espanhol. O que pra mim é o cúmulo do absurdo. Eu acho que a pessoa hoje. Cria um bloqueio, né? E muitas vezes é preguiça, é o comodismo, porque sabe que vai ter sempre alguém para resolver ali para ela. Se ela ligar no Customer Service, por exemplo, hoje em dia já tem a opção, qual língua você quer, né? Você fala qual língua para traduzir. Você precisa de um tradutor? Então a pessoa fica acomodada e não quer aprender, não quer melhorar. Eu, quando saí da Flórida, eu dei graças a Deus, porque aqui desbloqueou ainda mais o inglês para mim. E eu estava até bem assim, travada nesse tempo que eu fiquei parada, né, sem trabalhar, porque eu não saio, não converso com ninguém, não faço nada, como que eu vou treinar, né? E aí você vai ficando travada. E aí, cara, agora eu tô começando a sair de novo e trabalhando de novo, e o negócio vai fluindo, sabe? Porque eu já sei, eu só tava um pouquinho travada. E assim, né, foi muito bom para mim, porque você viver no meio de tanto brasileiro, quando você chega, é ótimo. Mas você permanecer no meio de tanto brasileiro acomodado, que você não precisa do inglês, eu acho que é burrice. Porque você quis sair do seu país para conseguir uma coisa melhor. E eu acho que o primeiro passo para conseguir essa coisa melhor é aprender a língua de onde você está. É uma língua universal também, né? Então, e você fala com qualquer pessoa, né? Você fala com japonês, com indiano, com qualquer... Eles têm o sotaque deles, falam do jeito deles, mas você consegue se comunicar. E não só questão de esforço, entendeu? Faz a aula, aqui tem escolas, tem igrejas que dão, às vezes, aula de graça, tem recursos, tem brasileiros que também são formadas, né, em línguas, e dão aula de inglês. Pega com o nativo, pega com quem for, mesmo que você vai, entendeu? O importante é você entender, conseguir se comunicar, se esforçar, porque não importa, entende? Se você vai ter um acesso ali a uma outra língua que você consiga entender, né? No caso, o espanhol. A gente às vezes aprende porque realmente é algo mais rápido, né? Mais fácil, porque, né, a gente, assim, quando chega aqui, não tem sempre o português. Então, eu, pelo menos, quando eu entrei na escola, eu me juntei
com os hispanos, porque eu precisava, tipo, entender alguma coisa. Então, foi o que eu aprendi primeiro, mas se eu ficasse naquela, agora eu já aprendi, não preciso mais aprender o inglês, eu não estaria onde eu estou, né? Eu não conseguiria fazer uma faculdade, não conseguiria avançar, né? Ter oportunidades melhores de emprego quando você, né? Tem que ter o inglês, gente, não tem como. Você pega o inglês ali, não importa o que você faça, você consegue se deslanchar sozinho. Você aprende o trabalho e depois começa a trabalhar para você mesmo. Que esse é o objetivo, né? De crescer. Porque o mercado tá aberto aqui para todo mundo, né? Então, eu acho que essa tua forma também de agir, né, de você não esperar por mim, isso super me impressionou desde o início, porque eu já tive, como eu falei, vários roommates, de chegar e aí, primeira coisa, vem cá, como é que faz isso aqui? Como é que eu abro uma conta no banco? Aí a minha vontade é falar, amiga, tô alugando quarto para você, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas aí as pessoas falam, mas a Joyce não é obrigado a ajudar ninguém, né? Se você sente no seu coração de você ajudar aquela pessoa, seja dando um alimento, seja fazendo o que for, né? Dando dinheiro, sei lá, aquilo vem no seu coração. Então você, tipo, todas as ajudas que eu fiz para a Thaís foi porque eu quis fazer, nunca foi ela fácil para você, porque você não faz, né? Tipo, eu já vi gente fazer isso, sabe? Eu já vi de as pessoas acharem que você tem obrigação de fazer tal coisa para ela. Não, você tem que fazer as suas coisas, eu tenho as minhas, né? Eu já tinha um monte de problemas que eu tava. Então, quando eu abro ali uma oportunidade para te ajudar, para te oferecer alguma ajuda, tem que ser espontâneo, né? Se a pessoa fica ali e às vezes, tipo, te fala inglês, não custa nada você ir lá me ajudar. E se você ficasse sentado esperando para colocar as crianças na escola, para procurar emprego, para ir para o mercado fazer compra, você ficar esperando ali, Eu cadê o ia ficar carro? parada, não ia crescer nunca. Então, que todo mundo tem obrigação, porque, você já mora aqui há muito tempo, me ajuda, como é que faz? Muitas das vezes, óbvio, né, se você, né, não custa, se a pessoa, ela, tá, tá sendo injusto, tá sendo isso, tá sendo aquilo, porque é o seu problema, é É você como que tem eu que fui resolver. julgada, né? Por um tempinho atrás, as pessoas me julgavam exatamente por me recebe na tua casa, que não sei o quê. Nossa, você vai me ajudar assim como a gente te ajudou. E, gente, não foi uma pessoa, não. Foram milhares de gente falando assim pra mim. E, cara, as pessoas não entendem que cada um é cada um. A Joyce, ela precisava alugar. Eu precisava alugar um lugar. Então, assim, é igual eu falei, para mim foi Deus que preparou o caminho para as duas, foi Deus que, né, que traçou o caminho das duas, porque era um caminho para sempre, né? Porque a gente criou vínculo. Mas eu, na minha realidade, antes, não poderia fazer a mesma coisa, porque eu não tinha nenhum lugar só para mim. Depois que eu tinha um lugar para mim, era pequeno, e eu com 3 crianças. Eu nunca tive esse espaço, essa disponibilidade de alugar um espaço para receber gente que está vindo do Brasil. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma menina, eu tenho um menino pequeno que vive quietinho num canto. Eu não posso colocar eles em risco. Ah, mas eu sou de bem, mas eu não te conheço, cara. Não importa, porque hoje eu sou casado, meu marido tem as coisas dele, o jeito dele, e a gente tem que aprender um com o outro. Então, eu já não estava antes porque eu tenho 3 filhos, e hoje eu não estou porque além dos 3 filhos eu tenho um marido. Então, ficar julgando a outra porque passou por uma situação, porque você precisou, agora você não quer fazer igual. Não, eu não faço igual e não vou fazer igual, porque que graças a Deus, Deus tenha me abençoado muito de não precisar, de ser apta a conseguir pagar as minhas contas hoje, sem precisar alugar um quarto, porque eu já passei por essa situação, né? Quando eu voltei a morar no Grand Reserve, eu precisei alugar um quarto, porque era pandemia, eu passei aperto também, então eu precisei alugar, foi uma das. Né? Aí eu estava do outro lado, mas e aí eu vi que, cara, porque a gente tem sempre que se colocar no lugar do outro. E eu sempre fiquei muito preocupada em não invadir o espaço da outra pessoa. Eu sabe não passar por cima ou fazer alguma coisa ruim que deixasse ele chateado. Eu sempre fico muito preocupada de não deixar o outro chateado, né? Então a minha preocupação era de estar sempre te deixando confortável, de casa limpa, quando podia fazer uma comida, apesar de ser diferente da sua, mas eu tentava fazer ali, porque era a minha maneira de ajudar.
completamente. Mas eu já passei por essa situação de colocar uma pessoa dentro da minha casa e que eu tive uma péssima experiência, porque você põe regras, você fala não traz ninguém aqui, quando você chega tem gente dentro da sua casa. Então, assim, é complicado. É complicado porque eu tenho as crianças, né? Então, assim, eu passei já por tantas coisas aqui, Deus tem me abençoado, graças a Deus, não preciso que entra de agregado, só de lucro, porque eu não preciso pagar conta. Sendo que, cara, eu Não tô precisa. aprendendo a ser casada, né, É, de e novo. assim, nem sempre porque você recebeu tal coisa, você vai ter que dar, quer abençoar a vida de uma pessoa, porque a gente sente no coração de querer fazer, não é porque, mas alguém fez por você, você é obrigado a fazer por outra pessoa. Eu faço por outra pessoa de outras maneiras, De outras entendeu? maneiras. Seja do que for, entendeu? Ajudar quando chega, ou ajudar a doar a roupa dos meus filhos, ou seja, que for, a forma que Exato. você ajuda é uma forma de ajuda também, entendeu? E É você não ser é uma grato pessoa àquilo que ingrata. você recebeu, né? É Não exatamente é. isso. É uma maneira de você ser grato por aquilo que você recebeu. Eu recebi muito. Nossa, graças a Deus, eu recebi de você, eu recebi da Dani, do Anderson, de tanta gente, mas eles foram muito receptivos comigo, né? Em ser cuidadosos, de separar ali aquela cesta básica, com as coisas maravilhosas que eles guardavam, lembra? E você ia lá buscar pra gente. Então, assim, eu fui muito bem cuidada. E eu tento cuidar não igual, mas a Não, da maneira mesma que você pode. proporção. Orientar a pessoa a não cometer um certo erro. Eu vou, né? Aqui tem muita gente que chegou, não conhece as coisas, e eu tento ajudar da minha forma. E assim é mostrar ser grato, né? Eu, É, eu, eu entendo desse não, jeito. é verdade. Não necessariamente para a mesma pessoa, não necessariamente pela mesma forma, e ninguém tem o poder, o direito de, né, te exigir isso de você. Vem cá e me fala, né, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ninguém tem que fazer nada, cada um faz o que quer, né? E gente, só vive a sua vida, pelo amor de Deus, foca nas suas coisas, busca, corre atrás, entendeu? Cada um tem as suas lutas diárias, então a gente não pode julgar o próximo e achar que tem de. Não é diminuir e falar, mas a Joyce tem documento, a Joyce fala inglês, ela não tá passando, não importa, cada um carrega a cruz, Cada um tem a sua sua batalha cruz. diária e todo mundo sempre vai ter uma batalha diária, independente de qual seja a sua situação financeira ou, né, aqui no caso nos Estados Unidos, imigratória, precisa estar ali para superar ela, né? Então, conversa. Eu também. Tudo bom. Tá bom, deixa eu terminar. Um beijo. Ela falou um beijo. Fica com Deus. Vozinha gostosa da tia. Fala um pouquinho para as pessoas o que você faz, qual que é o seu trabalho. Então, eu ajudo com alguns tipos de processos de imigração, como assessoria, extensão de status de turista. Quando a pessoa chega aqui como turista, quer ficar mais 6 meses, a gente faz aplicação, ou se a pessoa decide vir e trocar o status para estudante, ou se às vezes acaba casando para filho, de filho americano para pai, ou de irmão para irmão. Então, toda essa base familiar, né, eu trabalho, não faço trabalho com base, vistos com base de emprego, empresa, não trabalho com essa parte, só mesmo com a parte de família. Naturalização, processo de pedidos de permissão de trabalho, de permissão de viagem, né? Não sou advogada, não posso dar conselho legal, eu ajudo apenas no preenchimento e acompanhamento do caso. Eu posso fornecer informações legais, que são informações que qualquer pessoa pode entrar no próprio site, né, e ter ali acesso, mas uma pessoa que tenha ali a formação, que tem entendimento, que sabe preencher os documentos corretamente, e muitas das vezes não precisa da ajuda de um advogado por não ser algo mais complexo, por não estar em processo de deportação, por não ter nenhum recorde criminal, nem nada que possa dificultar o caso.
eles procuram geralmente um paraligo, que o paraligo nada mais é que um assistente jurídico que ajuda o advogado no processo. Então, hoje em dia, eu trabalho, se eu estou trabalhando junto com o advogado, eu sou paraligo, se eu estou trabalhando sem o advogado, eu não sou paraligo, não posso me chamar de paraligo, eu apenas ajudo fazendo essas assessorias, porque eu tenho ali, né, como você falou, entendimento, então eu ajudo a fazer, e não necessariamente, né, querendo dizer nada que não vale a pena contratar um advogado, nem nada disso, mas como eu expliquei, às vezes o processo... Às vezes não é um caso muito não é tão grande, complicado, é então uma é uma coisa coisa que fica simples. fácil de assessorar, né? Exato, aí a gente faz esses tipos de ajuda de assessoria. Não ajudo quem está no Brasil a vir para cá, eu ajudo quem já chegou aqui e quer ficar, né, com algum tipo de caso, desses tipos de caso, mas a pessoa já precisa estar aqui para poder fazer isso. Naturalização também, se a pessoa, né, já está apta a pedir a sua cidadania americana, e entre outros. Tem o Instagram aí para dar uma olhada quem tiver interesse. É isso aí, gente. Então, não adianta procurar a Joyce para perguntar como, ficar em outros canais que vai te dar essa ajuda, né, esse entendimento. Mas se você já chegou aqui e precisa de uma ajuda para mudança de SK, né, para cidadania, para green card, essas coisas, contata a Joyce. Isso aí. Né? Obrigada por ter participado, viu? Foi bem tranquilo. Obrigada a você, espero que dê tudo certo, já tá dando, já super sucesso, que você vai até o final, você dá o seu melhor e tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Uma pena que eu não pude estar aí pessoalmente para te dar um abraço, mas aí a gente vai resolver isso aí. Vai. Daqui, vamos programar para poder eu voltar para visitar. E tô morrendo de saudade, mando beijo de todo mundo. Grande abraço. Dá um beijão no Jake também. E você sabe que love you too. Beijo. Fica Um com beijo. Deus, amiga. Obrigada, gente, por ter acompanhado. Se você assistiu todinho, deixa aqui seu comentário, deixa o seu recado aqui pra gente. Segue a Joyce lá no Instagram dela. Me segue aqui no Instagram também. Não esquecendo que esse é o novo Instagram, porque o outro meu tava bugado. E eu criei esse novo, então passa a seguir nesse novo aqui também. E é isso, gente. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana. Beijo, bye. Beijo.